Pessoal, retomando aqui a nossa introdução, a gente vai fazer uma live aqui para deixar à disposição de vocês também a resposta de algumas dúvidas que ultimamente estão ali nas redes sociais e nos meios de comunicação em relação à Venezuela, a situação atual no Caribe e o papel que os Estados Unidos possa trazer para essa nova situação que aparentemente possa ser militar dentro de uma região caribenha. Porém, a realidade da Venezuela não é uma realidade nova. Muitos de vocês já conhecem toda a situação que está há muitos anos atravessando o país, visto no próprio território brasileiro através da migração venezuelana presente e no Caribe, também no Sul-América. Então, comigo está hoje Ricardo de Toma. Ricardo é venezuelano, ele é doutor em estudos estratégicos, é pesquisador também, estudos estratégicos internacionais, ok? Não é qualquer estudo estratégico, que existem diversos estudos estratégicos. Perfeito. Mestre em Sociedade e Fronteiras, também é formado em Direito pela Faculdade da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, advogado pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Políticas da Universidade de Carabobo, lá na Venezuela. Ricardo, seja bem-vindo ao meu programa aqui no Instagram. Obrigado pela sua presença. Olá, Carlos, bom dia, obrigado pelo convite. É muito grato, muito agradável estar aqui contigo, conversar sobre o nosso país, sobre a Venezuela, ter essa conversação em português, apresentar uma versão, né, uma apreciação do problema venezuelano para aqueles interessados, em português, né, justamente, focado nessas pessoas que tentam conhecer uma visão alternativa, né, dos acontecimentos, sem que necessariamente tenha uma linha para determinados atores. Né? Então, seria uma apreciação de dois venezuelanos, de dois cidadãos venezuelanos que estão no Brasil, né, e que apreciam desde aqui, desde o Brasil, o que acontece nesse nosso país. Perfeito. Ricardo, muitas pessoas, né, a maioria, digamos, dos brasileiros, partindo dessa conveniência de alguns atores, recebem a informação entregue, né, um pacote de informações que beneficia a narrativa de um lado, dependendo do meio de comunicação, ou de outro meio de comunicação. Mas ao fato real que temos hoje, que ambos coincidem, é que há uma presença de navios militares no Caribe e que há uma construção, digamos assim, de uma imagem poderosa que os Estados Unidos pretende colocar diante a luta contra o narcotráfico, inclusive contra o narcoterrorismo. Então, ambos atores, ou diversos atores, pontuam que essa é a justificativa dos Estados Unidos para lidar com um problema que há muitos anos vem sendo alertado, né, a presença do Cartel do Sois e outras gangues como o Trem da Água vindas da Venezuela e outras da região central do continente, Nicarágua, Honduras, México, inclusive. E os Estados Unidos tomam o papel de marcar essa presença que os países, segundo defende os próprios americanos, não teriam tomado no passado. Isso leva com que a presença de navios, forças aéreas no Caribe, como uma forma de, digamos, manter a presença ativa e massiva do que seriam as rotas, né, controlar as rotas ou impedir as rotas de narcotráfico. Inclusive, em dias passados já foi veiculado um vídeo que os Estados Unidos interceptaram um navio venezuelano, navio não, um barco pequeno venezuelano que transportava drogas. Né? O regime venezuelano nega que esse vídeo seja real, por conta de que admiti-lo seria de fato verdade, que ele admitiria ao mesmo tempo que a verdade que há trânsito marítimo de drogas saindo da Venezuela. Então a única escapatória seria dizer que aquilo é inteligência artificial. A primeira pergunta que eu queria te dizer sobre essa primeira movimentação que os Estados Unidos e a Venezuela fazem, na sua leitura, né, digamos, principalmente técnica, de experiência, de estudo, ambos lados estão mantendo uma postura dissuasiva, né? Os Estados Unidos mobilizando todo esse equipamento militar e o lado venezuelano tentando apelar ao sentido patriótico, né? Alistando milhões de venezuelanos, entre aspas, né? O regime venezuelano diz que já tem 8 milhões de milicianos. Mas, na sua visão, na sua leitura, há um risco concreto, de fato, de uma escalada que possa se sair de controle atualmente? Então, Carlos, dentro de toda essa situação, uma das categorias conceituais utilizadas, né, que são novidosas ao tratar os desafios, os eventuais riscos que representa a política exterior de um Estado, é aquela tratada como narcoterrorismo. O que é narcoterrorismo? Como se entende o narcoterrorismo? A partir daqueles atentados do 11 de setembro, o conceito do terrorismo toma muita força
dentro dos estudos de segurança, os estudos de segurança internacional, nas próprias ciências políticas, né? E o terrorismo, a intenção de gerar pânico, terror na sociedade mediante ações violentas, mediante o uso da força, e geralmente com ações que têm um interesse subversivo, subverter a ordem de um Estado, de uma nação ou do próprio sistema internacional por meio de actos violentos, actos que gerem terror na sociedade para posicionar uma mensagem política, uma mensagem ideológica, uma mensagem inclusive religiosa. Assim se entende, né, o terrorismo. Quando adicionam esse elemento de narcotráfico, aí se entenderia, de certo modo, por associação, de que se utilizam os meios, né, dos mercados ilícitos, do tráfico de narcóticos, né, para financiar ou para apoiar essas atividades terroristas. Para nós, para os latino-americanos, resulta bastante complexo assimilar esse conceito de terrorismo, porque provavelmente uma das nações, né, que sofreram atos de terrorismo violento, com uma mensagem política e religiosa, acredito que onde se registrou maior impacto foi na Argentina, com aqueles atentados da AMIA, são pelo menos os mais conhecidos, mas a gente também pode tratar os casos, né, de Senderos Luminosos no Peru, que claramente tinham o objetivo de causar terror na sociedade peruana. A gente poderia tratar o caso concreto dos movimentos, das guerrilhas, né, da insurgência colombiana, FARC, ELN e outras organizações, né, como seria, né, o cartel de Cali e o cartel de Medellín. Esses últimos elementos, esses últimos grupos subversivos, são os que nos aproximam mais a essa questão do narcoterrorismo. A grande questão é a partir de que momento se atribui diretamente um Estado nacional, ou seja, a representação jurídica da nação. Desde que momento as instituições de um Estado nacional, as Forças Armadas, o Poder Executivo, o aval do Legislativo, o aval do Poder Judicial, né, Judiciário, podem, de certo modo, se envolver ou comprometer-se politicamente ou, né, por evidências com atividades terroristas. E é isso o que tem sido tratado na Venezuela, pelo menos desde o ano 2006, 2008, quando cortes estadunidenses do Distrito de Nova York associaram as atividades da FARC com representantes políticos da Venezuela. E isso evolui para o ano 2008, quando o próprio diretor dos serviços das inteligências da Venezuela, Hugo Carvajal, um general de divisão, estava fortemente investigado por esses nexos, por esses vínculos, por essas atividades, e isso levou a que outros, né, representantes das elites governantes de Caracas fossem investigados. A partir daí é que começa essa questão dessa formalização, né, do narcoterrorismo, e isso gera hoje uma novidade. Uma novidade no modo como a administração estadunidense, lembrando, né, que durante a administração de Barack Obama, do ano 2015, especificamente, a Venezuela foi considerada uma ameaça inusual e extraordinária para a segurança nacional dos Estados Unidos. Governo ou administração democrata. Mas a partir da designação do Cartel dos Soles como uma organização narcoterrorista dirigida pelo Nicolás Maduro, surge outro patamar nessa situação: o uso da força letal. Ou seja, não necessariamente a gendarmeria, né, as forças armadas, os serviços policiais, os serviços de segurança precisam aplicar aquilo que se conhece como o devido processo legal para neutralizar essas atividades. E a consequência disso é que, em defesa ou fazendo uma apologia à segurança nacional dos Estados Unidos, esses serviços de defesa podem atacar em qualquer latitude. E foi isso que aconteceu especificamente nas águas internacionais com essa lancha, onde certamente não se mostraram as evidências de que tivessem, né, carregados de droga, mas como foram tidos, né, ou tratados como terroristas, essa foi a resposta letal. Perfeito. Você citou o ano 2015 e eu acho que foi muito, entre todas essas informações que você colocou, mas o ano 2015, 2006, 2008, de fato, agregam essa parte cronológica da vinculação que se tem mantido, pelo menos no nível investigativo da Venezuela, com apoio ou apoiando grupos guerrilheiros no passado.
como as Farc e membros da inteligência militar venezuelana envolvidos. Mas no ano 2015, acontece algo também, Ricardo, que foi, talvez nos tempos mais atuais, que as pessoas consigam lembrar, a apreensão de dois sobrinhos da Cília Flores, né, em Porto Príncipe, no Haiti. Eu até procurei aqui para ver a data específica, porque lembrei que tinha sido no governo do Obama aquela situação. E muita gente não acha que o Obama agiu também de forma não tão direta quanto o Trump hoje mais atuais, mas o governo do Obama iniciou o que foi essa declaração oficial de considerar a Venezuela como uma ameaça aos interesses americanos. Mas havia esse histórico ali. Quase 800 quilos, né, de cocaína num avião, onde estavam dois sobrinhos da primeira-dama venezuelana, que ainda continua sendo a primeira-dama. Muitas pessoas acham que 2015 há 10 anos. Não, o Maduro já estava no poder de 2015 para cá. Mas isso só comprova que há uma rede, inclusive já familiar, não só militar, nem social e política e ideológica, mas também familiar, vinculada a um sistema internacional de transporte de drogas. Esses sobrinhos foram presos, foram condenados, inclusive nos Estados Unidos, mas foram liberados numa espécie de troca por questões humanitárias, e deixo aqui claro, humanitária, entre aspas, muito entre aspas, pelo governo do Biden. Mas enfim, são detalhes que eu quero só deixar para que vocês tenham esses pontos de conexão do o que está acontecendo hoje, na verdade já vem se arrastando há muitos anos, e talvez o Trump achou uma possibilidade de ele fazer algo. Perfeito. Esse é o lado cronológico que você bem pontuou, né? A significação do que é considerado para a América Latina o narcoterrorismo, né? Vinculado a essas guerrilhas que dificilmente para nós, de fato, latino-americanos, seja uma realidade para nós conviver com ela. Mas hoje está ali, né, o poder da narrativa dos Estados Unidos que vai levar em frente esse posicionamento e, de alguma forma, vai retaliar àqueles que não se alinhem. Quais seriam esses sinais práticos, se não for a questão do ataque à lancha, Ricardo, se são sinais práticos, militares, diplomáticos ou inclusive de inteligência, que você observaria amanhã para dizer para a gente, ó, está acontecendo isso aqui, então isso aqui já é sério. Isso quer dizer que já temos uma possível crise real de uma iminente intervenção dos Estados Unidos ou ataque, inclusive, em solo território venezuelano à Venezuela. Quais seriam esses sinais que você viria a dizer, agora sim, o negócio vai para frente? Porque até agora tem um puxa de um lado, um puxa do outro. Inclusive, uma declaração na sexta-feira do governo do Trump disse que eles não estão interessados em mudar o regime do Nicolás Maduro. Apenas a atacar a estrutura do cartel dos Sois. Mas logo há uma contradição ali no discurso, pelo menos eu que sou cientista político, o discurso é uma coisa clara. Se eu não quero derrubar ou trocar o governo de um país, então eu não quero trocar diretamente o cartel dos Sois, porque o líder do cartel dos Sois, pela própria administração do Trump, é o Nicolás Maduro. Então, é iminente. Eu não vejo necessariamente uma contradição, porque efetivamente Nicolás Maduro não representa um governo. Então você não precisa tentar finalizar um governo, porque na Venezuela não existe um governo não existe, com as exatamente. condições de legitimidade e legalidade. Claro. Né? Institucionalmente não. Fraudaram umas eleições. E uma organização criminal mantém usurpadas as instituições do Estado e, por um lado, sequestra a um grupo de cidadãos venezuelanos e, pelo outro, aproveita ou promove a expulsão daqueles que estão insatisfeitos. Então, é uma política deliberada de você manter migrações forçadas justamente para acalmar, para aliviar essa pressão interna doméstica. Né? Então, quando você me pergunta qual seria uma ação direta para neutralizar essas operações, seria algo tão simples como suspender, neutralizar, acabar com aquela permissão da OFAC para que Chevron continue extraindo petróleo dentro da Venezuela. Porque se existe, é uma questão básica dentro do direito. Você precisa ter legitimidade, mérito, para você fazer uma transação. Você, Carlos, não pode negociar o usufruto ou uma concessão administrativa de um espaço em São Paulo se você não representa esse espaço, se você não é proprietário desse espaço, se você não tem as condições de legitimidade para administrar esse espaço. Logo, o governo da Venezuela não existe, porque o legítimo governo teria que derivar-se do reconhecimento das eleições presidenciais, onde o candidato Edmundo Gonçalves foi eleito. Se não existe, portanto, um presidente em funções derivado de uma eleição,
Então não existe por parte desse regime, desses detentores de poder, a legalidade nem a legitimidade para fazer uma negociação que autorize investimentos estadunidenses para extrair um recurso de todos os venezuelanos. Então é muito contraditório, sim, esse ponto de vista em concreto. Você diz que você não quer fazer uma intervenção para depor um governo, vamos supor que eles não consideram que na Venezuela existe um governo, mas você não finaliza, né, não acaba com esse vínculo administrativo entre uma petroleira estadunidense, né, autorizada por instituições estadunidenses para operar em operações offshore e extração de petróleo sobre outro Estado nacional. Então esse é o Inclusive, grande problema. Enquanto isso persistir, enquanto não se materializar essa pressão política na eliminação dessa permissão, né, no cancelamento dessa permissão, eu não vejo que esta questão avance. perfeito. Não, excelente essa sua interpretação, porque é, eu queria ir por esse lado na questão da figura do Trump, né? Porque ele tem uma vantagem grande, né, mediática, que é uma pessoa que vai tirar o positivo de tudo isso, é dizer, eu estou fazendo o que cabe a mim fazer, né? Por um lado. Por outro lado, existe a conexão econômica que derrubaria, inclusive, alguns discursos de meios sensacionalistas a dizer que há um bloqueio na Venezuela quando a gente está vendo que há uma movimentação, sim, naval no Caribe, mas ao mesmo tempo há uma compra-venda do petróleo venezuelano pelo próprios Estados Unidos. Então ali há uma narrativa que ela sozinha se derruba. Mas, Ricardo, então, qual é, ao seu entendimento, a festa que o Trump quer ter? Por quê? Se ele está fazendo toda essa movimentação, mas ao mesmo tempo ele não larga o contrato financeiro, econômico ou comercial com a empresa venezuelana, que está sendo também sancionada por conexões corruptas a nível internacional, qual é o real objetivo dessa Perfeito. movimentação toda? Tradicionalmente, quando a gente trata as relações internacionais, a gente fala muito dos conceitos do eurocentrismo, né? Que é a apreciação dos problemas do mundo a partir da óptica europeia. Infelizmente, eu vejo que nós, os venezuelanos, temos um venezuelanocentrismo ao compreender as atuações dos Estados Unidos de Norte-América no sistema internacional e nos assuntos hemisféricos. Para mim, a verdadeira mensagem que o Trump transmite é: identificamos uma organização narcoterrorista que conspira para introduzir narcóticos lesivos contra a nação estadunidense. Por pequena que seja essa movimentação de narcóticos, vamos a utilizar o uso letal da força. Para quem é essa mensagem? Para o México. Onde é que estão hoje os grandes carteles da droga? Uhum. Por onde circula a droga massivamente? México tem um papel essencial. É tanto assim que você vê uma visita, depois do ataque, do Marco Rubio para México e para Equador. Nações com uma forte prolongação marítima ou vocação marítima pacífica, do Pacífico. Então, ou vocês, representantes legítimos, democraticamente eleitos de Estados nacionais sul-americanos, que têm uma quota de responsabilidade no problema dos narcóticos, se ocupam de utilizar seus meios de poder nacional para neutralizar esses ilícitos que afetam a segurança dos Estados Unidos, ou nós vamos atacar. Perfeito. Essa é a mensagem que eu vejo que envia Donald Trump. Portanto, não aprecio a situação desde essa óptica venezuelano-centrista. Não, está excelente porque a gente como venezuelano, que você bem também colocou no início, duas apreciações como venezuelano, ou uma apreciação de dois venezuelanos, é para colocarmos também em alerta aos brasileiros que nos acompanham, que muitos brasileiros são diariamente alimentados por uma matriz de informação dizendo que o Trump acordou hoje com o pé direito, quer dizer que hoje cai o Maduro. Ou amanhã o Trump fez tal coisa, é hoje que vai cair o Maduro, e isso vem alimentado precisamente com uma visão de que a Venezuela está em primeiro lugar, e não é sempre assim. É apenas uma cortina de fumaça que o Trump pode, ou a administração no geral, pode usar para aproveitar de direcionar o seu interesse maior, como você disse, a questão do ingresso do narcótico e não necessariamente a permanência do Maduro no poder. Outro tópico, Ricardo, é a questão dos eixos, né, os aliados que cada um tem para essa situação. Como cada país vem reagindo a essa realidade do Caribe, né? Alguns, inclusive, afastados do Caribe, têm se manifestado em favor dos Estados Unidos, alinhando um pouco a forma como reconhecem a estrutura
por exemplo, do Cartel dos Sois e o Trem de Aragua como organizações terroristas. Casos temos Paraguai, temos países como Equador, El Salvador também. Mas há, de alguma forma, uma construção de uma aliança regional em função de atacar, porque sim, há células desses movimentos guerrilheiros e de narcotráfico nesses países que têm delinquido, também têm cometido atos delinquenciais e terroristas e ataques, inclusive, em esses países. Um dos últimos muito conhecidos, né, no caso chileno, né, temos o tenente Ojeda, que foi assassinado, e há uma denúncia no Ministério Público chileno da presença de inteligência militar venezuelana em coordenação com o Trem de Aragua para assassinar aquele militar venezuelano. E há uma apreensão que logo foi feita de alguns dos membros. E por outro lado, temos as alianças venezuelanas, né, que ela considera Cuba, Irã, Rússia e a China como fortes aliados diante de uma pretensão de ocupação americana no Caribe. Essa cooperação de ambos lados, né, tanto no discurso, tanto no decreto desses países para os Estados Unidos, mas também na cooperação que possa disponibilizar a Rússia ou a China transferindo meios. Sabemos que houve uma fábrica inaugurada na Venezuela de fuzis russos, né, e o Maduro ameaça com entregar fuzis aos milicianos. Sabemos então que esses fuzis são propriamente os russos. Você acha ou considera que essa transferência efetiva de meios, no caso russos para a Venezuela, de tecnologia e logística, façam com que os Estados Unidos não queira e nem considere uma operação, digamos, direta sobre o território venezuelano, sabendo que há por trás dessa organização, mesmo que narcoterrorista venezuelana, há por trás também interesses russos e chineses? Não, não vejo essa possibilidade. Não vejo essa possibilidade porque hoje você observa que uma questão que dentro dos termos militares, né, classifica como classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, questões de logística, né, questões associadas a abastecimento, para operar meios, né, dispositivos, a Venezuela tem uma situação bastante precária mesmo, né, em quanto a ações de manutenção, né, dos equipamentos, em quanto a questões tão básicas como a alimentação da tropa, né, enquanto a questão tão básica como pneus, né, para as unidades, enquanto uma questão fundamental como as comunicações, né, rádios, baterias, isso é indispensável, né? E se você, diante de todo este período de cooperação, quando existiam maiores recursos na Venezuela, para reforçar, para patrocinar, para fazer investimentos nas Forças Armadas, uma vez que o governo de Hugo Chávez tomou a decisão de trocar essa logística e essa cooperação tradicional com os estadunidenses e passar, né, a adequar-se aos médios, né, com a Rússia, inclusive com a China, e mesmo tendo, né, esse ápice, essa parte, né, generosa de recursos, e ainda assim não logrou se manter uma política de manutenção, de tratamento eficiente desses equipamentos, hoje, na situação atual, já é deplorável. Então, o que você vai pedir hoje para esses estados? O que você realmente oferece como garantias de seriedade de propósitos? Isso aqui não é uma brincadeira. Então, eu não vejo realmente, além daquela questão ideológica, porque a Venezuela não deixa de representar, né, um espaço para fins geopolíticos, né? Sim. Porque a geopolítica é justamente isso, a compreensão inteligente do espaço para o exercício do poder. A Venezuela não deixa de representar um espaço interessante para a China, para Estados Unidos, para Irã, porque a Venezuela tem quase 400 mil quilômetros quadrados de zona econômica exclusiva, de uma influência, né, sobre o entorno caribenho, mais de 2 mil quilômetros de prolongação de costa, e isso eventualmente poderia resultar interessante para essa inserção extra-regional. A Venezuela entende isso e acredita que, diante de eventual tipo de operações, né, russos ou estadunidenses apoiarão. Eu não vejo isso possível. Então, você tem um apoio político, ideológico por parte de Daniel Ortega, né, de Nicarágua,
Você tem tímidas amostras de apoio por parte do Dias-Canel da Cuba, e pronto, acabou. Alguns comentários do Petro, né, bastante neutrais, né, mas um pouco mais próximos ao regime de Maduro, né? E do outro lado você tem um conjunto de estados que tentam aproveitar oportunidades, né? E quando falo de aproveitar oportunidades, eu estou falando em termos realistas, é aproveitar recursos econômicos dos estadunidenses para eles melhorar sua capacidade operacional. Então você tem um exemplo da Guiana, que claramente tenta aproveitar essa situação para fortalecer suas forças armadas, né, que são bastante precárias enquanto a meios de poder, né? Você tem Trinidade e Tobago, que também precisa desse apoio, desses convênios, né? Porque certamente se vêm continuamente afetados pelo tráfico de narcóticos, né? Você tem recentes negociações com o Equador, que é um estado que tem essa grande dificuldade de ter essas fronteiras com Colômbia, que é o principal produtor de cocaína do mundo, e com Peru, que tem uma importante produção também. Então, o Equador precisa desse apoio, essa existência. Mas, ao mesmo tempo, já existe uma discussão, né, na Argentina, em Peru, etc., porque você já tem, por um lado, uma agenda ideológica e, pelo outro, uma necessidade de neutralizar essa expansão desses fluxos migratórios que gera um compromisso para o orçamento do Estado. Então, essas são as posições que eu vejo e os interesses de acordo a cada uma dessas posições. Perfeito. E de acordo com toda essa estrutura, a gente vê, você citou o caso da UFAC, né, e a presença de Chevron, ainda em negócios venezuelanos, coincide em que a última semana foi instalada uma plataforma marítima de extração de petróleo chinesa na Venezuela. Coincide, né, também uns 2 meses atrás, essa inauguração dessa fábrica de fuzis russos na Venezuela. Então, três países equidistantes ideologicamente, né, por um lado, mas muito aproximados na questão de interesse comercial. Mas espera aí, nós estamos no ano 2025. Sim, A fábrica de ainda. instalação dos fuzis Kalashnikov foi Não, anunciada em não. 2007. Não, E essa foi em desde 2007, mas 2007, foi uma reinaugurada agora. Eu sei que de eu sei, mas 2006, inclusive. veja o nível. Sim, Desde sim, 2007, agora eles tentam apresentar novamente um projeto que não conseguiram desenvolver. exato. É verdade. E que custou sanções no passado, né? Porque coincidia com algumas aproximações do Hugo Chávez com o Irã, na época tentando fazer comércios com drones e tudo mais. Mas eu só queria colocar isso porque, de fato, isso se espalha, né? Se espalha e se espelha em outras realidades, tanto comerciais petroleiras com a questão militar. Ou seja, o que você disse, não tem condições a Venezuela hoje de fazer minimamente algo sério, nem honrar seriamente os seus negócios e as suas dívidas. Isso é verdade. Mas do lado comercial petroleiro, também não. Né? A Venezuela tem as suas refinarias para trás, né? Perdeu toda a sua capacidade produtiva muito antes daquelas sanções se iniciarem em 2016, 2017 consecutivamente, inclusive as que iam direcionadas à PDVSA, que muita gente não, que ela está assim, porque as sanções não. Em 2018 a Venezuela já produzia 1 milhão de barris de petróleo e de lá só veio em picada, mas foi um país que já produziu mais de 4 milhões de barris de petróleo no passado. Então, essa é uma verdade que a gente precisa sempre reforçar para fins práticos de conversa assim de bar para as pessoas, porque muitas pessoas ouvem e não tem um argumento. Ah, é que ela está assim pelo bloqueio. Não, não está assim necessariamente pelo bloqueio. Vocês têm que entender isso que o Ricardo acabou de citar. Esse projeto da fábrica de fuzis que eu estou comentando, na verdade já iniciou há mais de 19 anos na Venezuela, 2006, e iniciou também em favor de que em 2005 a oposição tinha entregue o Congresso venezuelano ao não se candidatar, a não colocar candidatos de oposição, e o chavismo pegou todo o Congresso para eles e avançar sobre esses projetos sem dor nenhuma, sem dor a sofrer sanções nessa substituição de armamentos americanos pelos russos e por outras tecnologias no mundo. Bom, só esse parênteses ali que é uma questão que eu acho importante. A questão interna, Ricardo, que você já entrou ali, não tem pneu, não tem alimentação, não temos peças, né, para, digamos, fazer um trabalho sério. Não temos bengalas para os idosos que estão se alistando nessas milícias, não temos cadeira de rodas para as pessoas, que eu vi vários cadeirantes se alistando na milícia. Como você vê esse mecanismo de tanto controle ideológico em que as pessoas ainda na Venezuela, ainda, e dissemos ainda com palavras maiúsculas, com letras maiúsculas, perdão, ainda acham
que se alistando em favor do Maduro vão defender de fato a pátria. Internamente, como você vê esse controle massivo da sociedade que se tem, que eu sei que não é massivo no sentido de números, mas que você vê ainda a população base ideológica alinhada ao chavismo, Bom, mesmo sabendo que é o último respiro. a informação que eu tenho é que são convidados, entre aspas, a participar e preencher umas planilhas, né, para apoiar as milícias. O termo milícias na Venezuela é muito diferente à compreensão dos milicianos no Brasil, um fenômeno totalmente diferente. As milícias tentaram ser colocadas dentro de um panorama de legalidade, mesmo que não fossem constitucionais, porque constitucionalmente as Forças Armadas Nacionais estão compostas por três forças, né? Três forças principais, que é o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, e uma força, uma quarta força, que são a Guarda Nacional, que são forças armadas de cooperação. As milícias bolivarianas não existem dentro da Constituição, portanto são anticonstitucionais e, de fato, não, ou aliás, tentaram incorporar elas à Constituição com aquela proposta de uma pseudo Assembleia Nacional Constituinte convocada pelo Maduro, que no final das contas não deu certo, né? Não conseguiram definir esse propósito diante dessa sua gigante incompetência, até para isso. Mas o fato é que essas pessoas não têm esse caráter nacional, essa vocação de entrega, de defesa aos interesses nacionais, do senso do sacrifício, nem esse romanticismo que tentam associar com fazer essa analogia, né? Mas não existe isso. São pessoas que claramente dependem de políticas de assistência sociais do Estado venezuelano, exemplo, cestas básicas, e para eles conseguir garantir a continuidade, né, desse benefício, que aliás não é gratuito, os venezuelanos têm que comprar essas caixas de alimentos de baixa qualidade, mas mesmo assim, para eles terem acesso a esse subsídio, eles precisam demonstrar compromisso político e afiliação política. Sendo esse o caso das milícias, onde se sabe que mais de muitos funcionários dos ministérios de educação e dos ministérios de saúde, ou seja, professores, né, de escolas ou enfermeiros, têm que assinar essas planilhas para eles continuar trabalhando. Perfeito. Sim, e é uma verdade essa questão da alimentação, como é usada em favor de moeda de troca, a gente viu precisamente ano passado, nessa fraude eleitoral que eles cometeram, um roubo eleitoral, na verdade, porque sabemos que fraude é algo já conhecido para nós. Mas muita gente perdeu acesso a esses benefícios toda vez que a sua casa era marcada com um X preto, né, como se estivéssemos no regime nazista na Venezuela. Pessoal, vocês estão me ouvindo ali? Porque eu perdi aqui a conexão do Ricardo. Eu queria ver se era a minha internet. Por favor, se vocês puderem ali comentar. Vocês estão me ouvindo certinho? Eu acho que houve um detalhe aqui de conexão. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo, né? Perfeito. Obrigado, Anju. Galera, os que estão ali assistindo, o que vocês estão achando da live? Estão gostando? Está, de alguma forma, agregando informações para vocês? Eu queria que vocês já me dessem esse feedback, a gente já está avançando para o final, né? Não vamos tirar muito tempo aqui de vocês, só faltam umas 3 perguntinhas que é importante a gente fazer, né? Para o Ricardo, que ele é especialista em estudos estratégicos. Vamos tentar adicioná-lo, né, porque perdemos a conexão. Voltamos, Ricardo. Teve uma falha, Carlos, desculpa. O Império todo dia tenta, mas a gente consegue. O Império não vai conseguir derrubar essa conexão. Bem, eu ia te perguntar e adicionar a questão da alimentação como um fator importante, né, que sempre tem sido usado para vários cenários na Venezuela, a gente já viveu isso, como a questão de insegurança alimentar no país. A questão de identidade, inclusive. Lá na Venezuela foi criado o carnete da pátria, que veio a substituir a própria cédula nacional, e quem não tivesse o carnete da pátria não podia fazer alguns cadastros ou participar, por exemplo, de aposentadorias especiais e bônus alimentares e bônus ao salário, como hoje de fato acontece. Quem não tiver o carnete da pátria, inclusive, não é venezuelano, porque não é considerado.
de tal forma. O próprio Maduro já disse que quem não se colocar nessas milícias venezuelanas só tem a cédula, mas na verdade não sente a Venezuela. Então eles estão levando, obviamente, o problema para uma questão de identidade. E é um assunto sério, porque de alguma forma a gente vê uma prática fascista ali, né? Mas enfim, essa presença, né, gera um impacto. Ricardo, a gente já para ir a parte do final, né, tem um impacto narrativo, né, que é o que você comentava, uma estratégia de alguma forma alertar os países de fato democráticos, que mesmo assim sendo constituidamente democráticos, permitem ou não fazem nada para a situação do narcotráfico, mas também tem impacto regional relacionado à questão humanitária, né. Temos vários países, a Colômbia hoje com a maior concentração de venezuelanos, né, muitos deles indocumentados. Peru, Equador são os países que têm grande presença de venezuelanos, e temos o Brasil também. Então, são um cordão ali diretamente que é fronteiriço com a Venezuela, e que são, e se vê, obviamente, a situação da Venezuela vai ser notada nesses países todos como um problema de hemisfério, né? Porque há grandes questões humanitárias e sociais que vão ser necessárias considerações para ajudar essa população diante do que possa ser uma escalada humanitária, inclusive não necessariamente, né? A gente precisa pontuar isso aqui. O Maduro pode utilizar essa situação para acusar que dentro da Venezuela existem células que estão em apoio aos Estados Unidos, e uma nova onda, migratória possa sair em detrimento de que ficar na Venezuela não seja seguro, né, para a própria vida, porque os regimes vão entregar armas para muitos milicianos, e a gente sabe o que isso pode desencadear. Como você vê que esses países devem atuar diante de todo esse perigo de ascensão migratória que possa vir, Ricardo? Foi a nossa promessa do início, não avançar muito. E o último tópico que sobra para nós era a questão do impacto regional, né? O impacto regional que possa ter uma situação por omissão, né, ou por não omissão dos países, né? Você adiantou no início o custo que tem o narcotráfico para os países, mas se o custo migratório, humanitário que possa ter a situação da Venezuela diante a uma situação militar externa, né, invasão ou intervenção militar americana em território venezuelano, mas também uma mobilização interna, mais parecida a uma guerra civil, graças ao armamento que o Maduro está entregando a milicianos, e eles possam se tornar perseguidores dessa oposição ainda, né, presente na Venezuela. E isso pode gerar um custo regional, sim, para os países. Se nós temos, eu adiantava ali a questão do Brasil, a Colômbia, temos o Panamá, temos Peru, o Equador como os principais afetados sempre dessa migração, inclusive dos anos anteriores. Você vê qual o papel pragmático e viável que países deveriam ter dessa situação, né, como deveriam encarar uma nova realidade, dado que a Colômbia já tem 3 milhões de venezuelanos, o Peru ultrapassa 2 milhões, o Brasil tem ao redor de 600 mil. Qual o papel viável, né, e pragmático devem assumir esses países, ou deveriam poder assumir esses países de uma forma de coordenar talvez uma possível ajuda humanitária diante de uma onda migratória? Então, Carlos, quando penso nessa questão dos riscos, né, dos problemas derivados da continuidade dessa situação, da manutenção do status quo, ou de uma alteração dessa situação atual, a primeira coisa que vem na minha cabeça é uma expressão de Lord Palmerston, um britânico, né, que quando assumiu funções de representação do Reino Unido, afirmou que Grã-Bretanha não tem aliados nem inimigos. Grã-Bretanha tem interesses. Essa afirmação de Lord Palmerston, depois ela foi reforçada por outra, onde ele colocava que o mar que separava os Estados Unidos do Reino Unido não era tão denso, nem tão espesso quanto a própria sangue. As afirmações de Palmerston foram reinterpretadas pelos estadunidenses, né? Especificamente por aquele secretário de Estado, Kissinger, quem afirmou que a América não tem amigos nem aliados. A América tem interesses permanentes, né? Aliás, essa afirmação é geralmente atribuída a Kissinger. Kissinger, na verdade, parafraseou, né? Estados Unidos tem um histórico de intervenções que atentaram contra o sistema internacional sem autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A gente tem que lembrar o que aconteceu em 2003 no Iraque, né? A gente tem que lembrar qual é o estado, ou considerar, né, qual é o estado hoje do Iraque. A gente tem que considerar qual é o estado daquelas nações onde os Estados Unidos empreenderam operações militares ou desenvolveram alianças com atores domésticos
para desestabilizar ou depor governos autoritários. Na maioria dos casos referidos, ou em todos, a solução foi pior do que o problema. Foi isso necessariamente uma articulação maquiavélica estadunidense, um interesse deliberado em destruir governos, estados e nações para controlar? Não sei. Mas o fato é que hoje os estadunidenses estão tendo muita prudência nas intervenções, justamente para não continuar incrementando esse histórico de intervenções falidas desde o ponto de vista político. Hoje não existe na Venezuela uma oferta real, uma transição real, um plano real. Caiu de novo. Não, não, tá ali, tô te ouvindo. Existe um plano real, uma proposta real por parte de Edmundo González. Quem será o eventual ministro da Defesa de Edmundo González? Quem será o eventual chanceler da República da Venezuela? Como serão reorganizadas as Forças Armadas Nacionais? Quais serão as garantias oferecidas para que não exista uma fragmentação do Estado, onde o Ocidente seja controlado por agrupações dissidentes da Farc e pelo ELN, a região central do país por células vinculadas ao regime, como 23 de Enero, Coletivo da Piedrita, os Tupamaros, os Frentes Revolucionários, ou desertores da Força Armada Nacional, ou que no oriente do país existe um controle por parte dos sindicatos, por parte do Trem de Aragua, ou seja, o risco de que a Venezuela, como um estado caribenho, vire terra de ninguém é grande. E isso geraria consequências hemisféricas. Então, uma intervenção estadunidense sem um plano de governo e sem uma transição séria poderia desarticular aquilo. E isso influiria numa diáspora de projeções hemisféricas. 4, 5% da população saindo novamente da Venezuela de forma massiva, comprometendo a Colômbia, comprometendo a Trinidade, comprometendo ao Brasil, o Peru, Equador, etc., Panamá, Tampão do Darién, Estados Unidos, até chegar novamente aos Estados Unidos. Ou seja, um problema para os Estados Unidos maior. Porém, a continuidade desse regime autoritário, totalitário, vinculado às atividades narcoterroristas, nos termos que anteriormente defini nessa conversação, também gera esse risco. Um risco de que continue esse processo de erosão da ordem política, econômica e social, que acabe gerando, de forma eventual, né, de forma iminente, um novo ciclo de migrações forçadas. Então, qualquer dos cenários pode gerar isso. Os tempos serão acelerados ou reduzidos de acordo com a intensidade das ações. Mas, de não existir um plano e uma política séria, acho que essa eventual solução seria pior do que o problema. Perfeito. É uma verdade ou é uma preocupação, Ricardo, que muitos venezuelanos, inclusive indo muito na linha dessa pergunta da menina Clay Arte, que há um plano, né? Ou como você poderia afirmar que não se tem um plano de um governo de transição? Por fontes diretas vinculadas à senhora Maria Corina Machado. Houve uma demanda direta do senhor Marco Rubio, secretário de Estado, cobrando a existência de um plano e não existe esse plano. Exato. E há muitos sinais de não haver um plano real, porque a gente já viu um cenário semelhante num vácuo de poder político que se tinha sobre o Nicolás Maduro em 2019. Em 2019, o Juan Guaidó assumiu a presidência interina e houve uma cobrança de um plano, e a única coisa que saiu foi uma eleição, eleições livres que se falava. E o Guaidó passou até 2021 exercendo a presidência interina sem nenhuma eleição, porque não havia, como você adiantou, uma aliança, de fato, principalmente das Forças Armadas, em caminho de restabelecer a democracia, né? Não houve essa conversa, não houve em nenhum momento. E hoje a Maria Corina, de fato, deve ter essa mesma preocupação. Qual será o general para assumir o Ministério de Defesa? Ou ela vai colocar um tenente, ou ela vai colocar um coronel. Quem que vai assumir? Se não há dentro das Forças Armadas esse perfil que possa romper, de fato, com a estrutura do Cartel dos Sois, né? Porque teria que romper com essa estrutura. E se não temos esse perfil, não há forma de você liderar uma transição na Venezuela, porque as armas estão nos quartéis.
Ok? Perfeito. Outra pessoa insiste em que sim, que é um plano. Você que não sabe, né? Nós, venezuelanos, não sabemos, Ricardo. O que você fala, um pensamento seu, derrubando Maduro, presidente real eleito voltando, derruba os ministros. Bom, esse não foi o tema da nossa conversa hoje, mas não vamos aprofundar num debate que é mais conhecido por venezuelanos que sabem que não há uma possibilidade opositora real hoje em solo venezuelano, porque é importante, você não governa um país online, né, no Zoom, você governa no território. Isso é a política real hoje. E quando você liga o celular, como Fidel Castro ligou em 92, quem atendeu foi Carlos Andrés Pérez, para confirmar que o Chávez não tinha derrubado, ele ligou. Então, se você ligar hoje em Miraflores, Palácio de Governo, quem vai atender é o senhor ditador criminal, porque não duvidamos que seja assim, Nicolás Maduro e seus amigos. Então, até essa realidade não mudar, é que não há um plano, infelizmente. Não há um plano. Perfeito. Considerações finais, Ricardo. Você considera que, né, nesse impacto regional que a gente falava, né, dessa coordenação que precisa existir, qual é a sua consideração final, né, que o público brasileiro, especialmente, que é o nosso objetivo de fazer essa live em português, deve levar em conta, né? O que você recomenda para os brasileiros hoje que se preocupam em entender essa situação, mas que não tem a fonte, né, direta, não apenas direta, mas confiável, de interpretar o problema regional que a Venezuela representa hoje? O que você gostaria de recomendar para essas pessoas? A principal recomendação é manter prudência para não fazer paralelismos, né? Para não incorrer em anacronismos, para não fazer comparações que muitas vezes são imprecisas, são inexatas, porque eu vejo que existe uma natural tendência em tentar associar a natureza daquele regime com o panorama doméstico, com qualquer tipo dos atores nacionais. O caso venezuelano é um caso muito particular, né? Eu diria que é um dos casos inéditos que existem, né? E eu estudo o problema pela natureza, pela complexidade. A gente poderia até citar alguma referência com o que aconteceu e ainda seria insuficiente, ainda estaria incorrendo em anacronismos e ainda seria impreciso, mas poucas pessoas sabem, por exemplo, que o regime de Bashar al-Assad, né, mesmo tendo essa, esse vínculo com o catolicismo, né, com os maronitas, mesmo não sendo um muçulmano radical, estava aparentemente envolvido com o tráfico de narcóticos, de droga, né? Um tipo de droga que tem um nome, acho que o nome é fentanil, mas não é fentanilo. É outro tipo de fentanil, né? Uma droga que denominavam na cocaína dos pobres. E setores desse governo aparentemente estavam fortemente vinculados com esse tráfico de narcóticos. A Venezuela hoje, infelizmente, é, como Estado Nacional, o sonho de Pablo Escobar. O objetivo Sim. de Pablo Escobar era ter o controle de um Estado, das Forças Armadas e das instituições para distribuir cocaína. É isso que, infelizmente, existe hoje na Venezuela e, portanto, é uma situação que não pode ser tratada apenas desde o ponto de vista político, desde o ponto de vista militar. O problema venezuelano não é apenas um problema político-militar, é um problema policial. E os criminosos, os narcotraficantes, têm que ser tratados como delinquentes, como criminosos, por meios policiais. E, é claro, também por meios militares. Mas o problema do caso venezuelano, de tratar apenas desde o tipo de resposta militar, é que você pode gerar, eu não gosto dessa palavra, mas pode gerar uma narrativa. Se você ataca com força letal, sem mostrar provas, então aquela situação vai ficar como uma imposição caprichosa. Se você atua desde o ponto de vista policial e você mostra as provas e comprova os delitos, aí você combate o desenvolvimento de narrativas políticas. Então, esse é o grande desafio, a grande reflexão. O problema tem que ser tratado com respostas que ameritem planos de governança integradas e de cooperação interagências. Não é apenas um problema político, não é apenas um problema ideológico, militar, é uma questão que tem fortes questões que ameritam trabalhos policiais. É isso. Perfeito. Ricardo de Toma, obrigado pela Obrigado, participação de Carlos. hoje. Obrigado aos participantes.
E Bom domingo de independência, hein? é isso aí. Pessoal que acompanhou a nossa participação de hoje, queria agradecer muito a situação. Bom, aí um debate ali sobre a questão do não ou sim continuidade do Edmundo Gonçalves no poder diante de uma derrubada do Nicolás Maduro, mas isso é uma conversa que a gente pode trazer mais para frente, pessoal, não é uma Eu não conversa que a consigo gente... acompanhar os comentários, mas. Não, tudo bem, é uma conversa que a gente não se nega a ter, mas que hoje não era o intuito da nossa live. A nossa live hoje era para abarcar o tema Caribe, mas sempre deixo a recomendação de vocês entenderem. Gente, há um ano que aconteceu a eleição na Venezuela. Há um ano que aconteceu a eleição na Venezuela. Desde então, cada vez mais, menos, vemos aparições do presidente eleito. Ok? Isso é um sinal para vocês. E ele não apenas disse que tem um plano, que é um debate que está se tendo aqui. Ele prometeu em diversas ocasiões que iria voltar à Venezuela. E não voltou. É importante que vocês entendam isso. Eu não quero um presidente que me prometa. Eu quero um presidente que cumpra. Isso é outro debate. Mas bom. Bom domingo para vocês. 7 de setembro, aniversário número 203, se não me equivoco aqui, 203, sim, da independência do Brasil, que continue sendo esse país acolhedor para todos os venezuelanos e centenares de imigrações que tem aqui nesse país. Agradecemos, parabenizamos a todos os brasileiros pelo país que tem, pelas possibilidades que vocês têm. Que Deus abençoe sempre. E a possibilidade democrática que vocês também têm de se manifestarem e de exercer o seu direito, mesmo que, obviamente, tenhamos essas tensões atuais. Bom domingo para todos e muito, muito obrigado. A live vai ficar disponível, espero os comentários e os feedbacks de vocês, que vai ser muito importante tanto para mim quanto para o Ricardo, que com muita atenção fizemos o possível aqui numa hora. Então, é um problema tão complexo, mas que necessário para todos, tá bom? Muito obrigado aí, bom domingo e bom início de semana. Tchau, tchau.